Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, né? Eu já falei para as mulheres no retiro que foi uma alegria muito grande para mim poder responder a esse convite e vir conhecer essa igreja e esses rostinhos familiares aqui, as minhas amigas, né? Com quem estive junto esses últimos 2 dias me fazem sentir ainda mais à vontade. Estar no púlpito é sempre assim uma responsabilidade assim para mim muito grande mesmo. Tenho muito temor de Deus de estar à frente de uma igreja e me colocar como alguém que vem trazer a mensagem do Senhor, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre faço isso com muito respeito, com muito temor. E sempre vem uma apreensãozinha, né? Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês e de poder já conhecer, então, sei lá, metade dos que estão aqui, talvez, que são as mulheres com quem estive junto, né? E foi um tempo muito especial mesmo para nós, esses 2 dias. Eu fui muito abençoada, conhecendo vocês, estando com vocês, e agora posso conhecer, eu acho que os maridos, né, que estão aqui, filhos e outros parentes, outras pessoas também que não fazem parte da família das mulheres que estavam ali, enfim, essa igreja. Muito obrigado mesmo pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês. Eu não conhecia a igreja Holiness, era só de ouvir falar, já comentei isso. Nunca tinha estado numa igreja Holiness. Meu marido já trabalhou com a igreja lá em Curitiba, mas eu não tinha tido o privilégio de me sentir em casa mesmo. Parece que eu estou na Jocum, parece que eu estou na minha própria igreja. Sou membro da Igreja Evangélica Irmãos Menonitas, lá de Curitiba, de São José dos Pinhais, e é tudo muito parecido. Então, me senti muito em casa mesmo. Estou bem à vontade com vocês. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o que Deus tem feito na minha vida, daqueles que têm trabalhado comigo em Angola. Então, para começar, eu queria mostrar algumas fotos do trabalho que nós já realizamos em Angola nos últimos 15 anos, 16 anos. Não é essa parte. Desculpa. E para as mulheres, né, vai ter muita coisa repetida nesse início agora. Daí, se eu mentir, vocês me corrigem, tá? Se eu não contar a mesma coisa, é porque... Não, mas eu não vou me deter muito. Aonde que eu aperto? A setinha para baixo, obrigada. Muita tecnologia para mim, né? Para lá. Ah, tá. Muito para mim. Não tem essas coisas lá em Angola. Não é esse? Esse, tá. Então, a nossa história em Angola começou há mais de 10 anos, tá? E eu vou passar assim rapidamente só para contar cada um dos ministérios ou das atividades que Deus nos deu a oportunidade de participar. No início, nós trabalhamos num contexto de guerra durante 2 anos no interior de Angola, e o nosso trabalho era basicamente socorrer pessoas, né? Atendíamos doentes, atendíamos famintos, crianças desnutridas, não havia hospital mais na cidade, nós éramos assim os médicos da cidade, né, altamente capacitados. Eu sou formada em educação física, meu marido também era, e os outros eram assim, torneiro mecânico, teóloga. Então a nossa experiência na área de saúde, né, vocês podem ver, era muito grande, mas Deus nos capacitou ali no pegar, no pesado mesmo, e fomos aprendendo um monte de coisa. E aí tivemos também trabalhando com assistência a refugiados. Então, foram 2 anos no interior e depois mais 2 anos no litoral, trabalhando praticamente nesse contexto assim, de emergência, de socorrer pessoas. Foi um tempo que deu para a gente aprender muita coisa, né? Eu esqueci de falar, então eu era casada com o Marcos. E depois, mais à frente, eu vou contar um pouco em detalhes sobre a morte dele, mas muitos de vocês oraram por mim quando ele faleceu, em 2001. E então, tudo isso aqui, a maior parte do que vocês vão ver aqui foi nesse período em que eu era casada com ele e estávamos trabalhando juntos lá em Angola. Projetos na área de agricultura. Angola já foi um dos maiores produtores de café e açúcar do mundo, nos anos 60. E hoje tem só agricultura de subsistência. O país é cheio de minas terrestres,
está entre os 3 países mais minados do mundo. Ninguém sabe dizer quantas minas tem. Eles falam que é entre 15 e 20 milhões de minas. Então, Angola tem de 12 a 14 milhões de habitantes, então dá mais de uma mina por habitante, né? Resultado disso é que Angola tem o maior número de mutilados do mundo e os agricultores que perderam suas terras, tiveram que fugir, hoje eles ainda não conseguem voltar a produzir grande coisa porque ainda tem mina. Tem um monte de organizações trabalhando na desminagem, mas isso é um processo que leva muitos anos para se concluir. Então, essa é uma dificuldade. Então, nós temos realizado alguns projetos na área de agricultura, ajudando famílias, né? Por exemplo, essa plantação de feijão ali, nós temos a terra, temos 12 hectares de terra lá da Jocum, aí a gente faz assim, divide em talhões, que é como eles chamam, pedaços assim de terra, e nós damos a terra, a semente, a água, e eles trabalham, então, na terra, e depois, na colheita, tem uma divisão. Uma porcentagem, cada família tem um talhão, pega a sua porcentagem daquele talhão, a menor parte fica para nós, não lembro se é 30% ou 40%, e assim eles se sustentam, e na medida do possível, esses projetos a gente quer expandir para que a gente possa obter mais terra e aumentando o número de famílias beneficiadas, né? Trabalho com crianças, é bem intenso também. Quantos conhecem King's Kids? Ministério de King's Kids da Jocum. Ah, tem bastante. Lá em Angola chama Akamba Vasoma. Tá? Oi? Um grupo rede aqui na igreja? Já teve? Que legal. Então, lá na língua Umbundo, King's Kids, que é Filhos do Rei, a gente diz Akamba Vasoma. E aqui é um acampamento de crianças que a gente realiza na base. Nós não temos refeitório, nem alojamentos apropriados, mas as crianças vêm e comem no chão mesmo, dormem na esteira e ficam felizes da vida. Não querem mais ir embora, né? Aqui embaixo, que eles estão assim uniformizados, bonitinhos, estão apresentando coreografia e pregando nas ruas da cidade, nas praças, numa campanha evangelística daí. A gente realiza 4, 5 acampamentos desses por ano e nós não damos conta da demanda, né? A gente consegue ter 150 cada vez e eles vêm assim 300, 400 e nós temos que mandar de volta para casa, porque não tem como receber todo mundo. Temos um orfanato, aquelas crianças mais ou menos uniformizadas ali são os nossos internos, são 54 crianças, e como eu comentei com as mulheres, muitas dessas crianças nós não sabemos se são realmente órfãos. Eles se perderam dos pais. Em alguma situação da guerra, quando tiveram que fugir, abandonar a cidade, correr pelo mato, então o pai correu para um lado, a mãe para o outro, o filho para o outro, e muitos deles nunca mais encontraram seus pais. E a gente tem eles... Acolhemos, então, 54 crianças ao longo dos últimos 6 ou 7 anos. E tem um casal que cuida deles, um casal de jocumeiros lá, que tem 4 filhos e mais esses 54. Temos as escolas de formação de missionários, né? A ETED, que muitos de vocês conhecem. Temos a Envia, a escola noturna, Vida Abundante, a escola de resgate e restauração, que é aquela para trabalhar com crianças de rua, com King's Kids. Já tivemos a escola que forma o pessoal na área de linguística e transcultural para poder trabalhar com os povos. E estamos precisando de gente para ir lá trabalhar nas escolas, tá? Ali é a formatura de uma ETED na igreja. Tem alguma coisa na área de saúde também, com análise de malária. Tivemos alguns médicos aqui do Brasil que foram lá e treinaram nossos obreiros para fazer a análise de malária e diagnosticar direitinho e a gente saber tratar, porque sofremos muito lá com a malária. Tivemos 2 brasileiras que morreram lá de malária. Uma menina de Recife, a outra de Curitiba, foram trabalhar conosco e na primeira malária elas morreram. Tinha alguma deficiência já no fígado, no rim, não lembro direito. Então tem sido uma parte difícil do trabalho. Eu já tive mais de 30 malárias e não morri, graças a Deus. Então, depende muito, né, do organismo. Eu quase morri algumas vezes, mas ainda estou viva. Tá, aquela mulher lá em cima que tem alguém fazendo curativo no olho dela, houve um tiroteio lá, um confronto militar.
perto, na nossa vizinhança, então nós nos escondemos, isso era normal, assim, do nosso dia a dia, né? Tinha um porão onde a gente se escondia, mas ela estava vindo da lavoura e não conseguiu fugir, então levou um tiro, que entrou assim aqui e saiu aqui, mas por trás do olho, então o olho ficou pendurado assim para fora. E ela, dali mesmo, ela já correu num hospital. E lá no hospital eles empurraram tudo para dentro e costuraram. Assim, então imagina, virou uma infecção terrível, né? Porque colocaram tudo aquilo para dentro, sem nenhuma limpeza, nada. E depois de uns dias ela apareceu lá no nosso postinho médico, lá da base, com aquilo tudo, estava enorme, assim, né? Todo infeccionado. E aí nós levamos no hospital, conseguimos um médico que abriu e limpou bem, aí nós cuidamos do ferimento até que cicatrizou. Então, muitas situações como essa, né? Tivemos que aprender a tirar a bala do corpo das pessoas, costurar também. Fiz um parto uma vez, foi um parto mesmo. Mas a gente foi aprendendo com o tempo, né? Aqui um trabalho de alfabetização de adultos, a gente usa o método Alphalete, que é através da Bíblia. E sempre tem muitos interessados. 70% da população angolana é analfabeta. Então, e as crianças que são alfabetizadas são muito mal alfabetizadas. Essa é a verdade. As escolas são muito precárias. Aí, então, aqui começa a mostrar um pouquinho do trabalho com os povos. Desde 93 que nós temos tido o primeiro contato com um povo que era até então não alcançado pelo Evangelho. As pessoas, né, em regiões isoladas, longe de tudo, longe daquilo que nós chamamos civilização, e que nunca tinham ouvido o Evangelho. O primeiro povo com o qual nós tivemos contato foi o povo Mukwando, que vive lá no alto daquela montanha, que tem quase 2.500 metros de altitude. Não tem estrada para chegar lá, a estrada vai até o pé da montanha só, depois tem que subir a pé. E nós temos trabalhado desde 93, eu já contei, não vou poder contar de novo agora, a história do nosso primeiro contato com esse povo, mas foi uma coisa tremenda que Deus fez. E ali a gente estabeleceu uma igreja e começamos alguns projetos de desenvolvimento comunitário também, na área de agricultura, de saúde, ensinando eles a plantar coisas que eles não sabiam, e hoje eles não têm mais um período de fome que eles tinham antes, dividiam o ano deles em tempo de comida e tempo de fome. Hoje não tem mais essa divisão. E o trabalho ali está bem desenvolvido já, aquela é a casinha típica deles, esse aqui é um dos líderes do povo. Aqui algumas atividades que eu falei, curso de carpintaria, atendimento de saúde, o próprio estilo de construção deles, nós introduzimos, né, algumas ideias novas. Eles sofriam muito de tuberculose, porque eles dormiam dentro daquela casinha pequenininha, com o fogo aceso. Então, inalavam toda aquela fumaça, né, e, claro, adquiriam doenças pulmonares, especialmente tuberculose. Então, ensinando para eles sobre a fumaça, que eles precisavam dormir num ambiente onde não tivesse fumaça. Então, com o tempo e muitos anos de diálogo, né, e ensino, eles se convenceram e acharam que era melhor para eles construir uma casinha um pouco mais alta, onde eles pudessem dormir e ter porta que pudesse fechar para o frio não entrar. Então, coisas assim que Deus foi nos dando a graça de encontrar confiança da parte deles para introduzir essas coisas que só fizeram melhorar a vida deles, né? Esse é o povo Mucubal, é outro povo no pé da montanha. Algumas características, né, curiosidades, aquelas 3 mulheres lá na frente das panelas são as 3 esposas do chefe dessa aldeia. Bem comum, poligamia, principalmente chefes, eles têm muitas mulheres. 3 até pouco, normalmente eles têm 5, 6, eu conheci um que teve 8. O dente, aqui na frente, não sei se dá para ver o dente da mulher, parece que falta um dente, mas não falta, é porque eles afiam os 2 dentes da frente, deixa bem pontudo, e isso é uma tradição da época em que eles eram canibais, que eu não sei há quanto tempo, espero que seja muito tempo atrás, né? Tomara que não dê uma recaída, né? Mas eles são muito bravos, os Mucubais são conhecidos como o povo mais valente de Angola.
E o fato da gente poder entrar numa tribo, assim, fotografar, estar com eles, é fruto de um trabalho de 2003, 5 anos. De um missionário da Jocum que tem estado lá, está morando com eles, aprendeu a língua. Um rapaz solteiro, precisando casar, para ficar mais feliz, né, lá no meio do povo. Fazendo propaganda aqui. E esse é o povo Rimba, e também tem o povo Dimba. Tá? Eles vivem na mesma região, vivem no deserto, no sul de Angola, um povo bem diferente de tudo que vocês já viram na vida. São bem exóticos, considerados um dos mais exóticos da África. Eles são nômades, não têm um lugar fixo, ficam mudando de lugar, criam gado e não tomam banho com água. Tá? Não é porque não tem água, não tem mesmo, é longe a água, mas a tradição deles é que a higiene é feita com uma pasta vermelha, pode ver que eles estão bem avermelhados, aquilo é uma terra vermelha misturada com água, com leite, aliás, e com ervas, algumas ervas antissépticas, assim, porque eles são bem limpinhos. Pode parecer que eu estou exagerando, mas é verdade. Eles não são fedorentos. A pele deles é muito bonita, não tem doença de pele. E essa é a higiene deles, diferente da nossa, né? Depois, a Liana conta para vocês como que nós batizamos os primeiros convertidos, já que eles não têm água na tradição de limpeza deles, né? Pois você conta, né, Liana? Mais algumas fotos do mesmo povo aí. E muitas viagens, né? Aquela estrada ali é a estrada que vai para o povo Rimba. O Daniel, meu esposo, esteve lá o mês passado. E tem um trecho aí de 150 quilômetros que eles demoraram 7 horas para fazer. Estrada muito ruim mesmo. Isso ainda... Já estão consertando muitas estradas, mas a situação ainda é muito precária, né? Então, aquele ali é o leito de um rio, sem água, que lá tem muitos rios temporários, assim, que só tem água quando chove. E então a gente atravessa rio seco, rio molhado, só que sem ponte, né? E por aí afora. Angola é uma aventura. Ok, aí disso aqui eu vou falar depois. Vocês podem, por favor, por enquanto não vou usar nada, tá? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês agora. Durante todo esse tempo trabalhando em Angola, eu estive casada com o Marcos, como eu falei para vocês. Eu fui casada com ele durante 13 anos. Nós nos conhecemos na faculdade, fizemos faculdade juntos, de educação física, convertemos mais ou menos na mesma época. Quem conheceu o Marcos sabe que ele foi um homem de Deus mesmo, que temia a Deus, né? E eu fui muito feliz com ele. Essa música que nós cantamos por último, né, foi feita em homenagem a ele, pelo Beto, que é um grande amigo nosso. E depois de 10 anos trabalhando lá em Angola, ele veio a falecer, então, em 2001, num acidente de carro. Eu estava em Angola, o acidente foi na Namíbia, no país vizinho. Ele tinha ido na África do Sul, pregar numa conferência, dar aula na Jocum, fazer compras pra gente, arrumar o carro, que tudo isso tem que ser feito na África do Sul. Angola não tem peça para carro, nada. E no regresso para casa, eles tiveram um acidente e para ele foi fatal. Ele morreu na hora. Os outros 3 rapazes que estavam juntos, os angolanos, sofreram alguns ferimentos, foram para o hospital, mas ficaram bem. E aquilo parecia ser o fim do mundo para mim, né? O fim de tudo, assim. O fim da minha vida, o fim da minha carreira missionária. O mundo desabou na minha cabeça, né? Parece que o chão saiu de baixo, assim, e eu me vi, de repente, sentindo uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma tristeza profunda. Nós não tivemos filhos, então a minha família era eu e ele, né? Quando a gente casa, pai e mãe, claro que ainda é a nossa família, mas uma vez que você está casado, é um novo núcleo, né? E o nosso núcleo éramos nós os dois. Então foi muito difícil para mim. E parecia assim que eu jamais ia conseguir sobreviver àquela situação, né? Eu queria morrer, eu até falava para Deus que
eu achava que ele tinha se enganado. Eu falei, Deus, o Senhor se enganou, eu que tinha que ter morrido. Porque o Marcos era muito mais forte que eu, e ele ia conseguir passar por isso, mas eu não vou dar conta, não. O Senhor, dessa vez, o Senhor se enganou, Deus. No meu diálogo ali com Deus, né? E aí, um certo dia, eu estava orando e chorando mesmo, nem sabia mais o que orar, só chorava, né? E aí Deus me levou num texto da palavra de Deus que está em 2 Timóteo, no capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. E a gente sabe que essa carta de Paulo foi escrita quando ele já estava, assim, com a cabeça na forca, como se diz, né? Assim, ele sabia que ia morrer já, que estava próximo ao seu fim. Estava preso, provavelmente angustiado com aquela situação, né? Querendo voltar, rever seus convertidos, as igrejas que ele tinha fundado, mas ele já sabia que não ia voltar mais. Que dali mesmo onde ele estava, na prisão, na cadeia, ele iria ser executado, ele iria morrer. Então ele escreve essa carta para Timóteo, que era seu filho na fé, e dá algumas instruções, né? E ela então é muito rica essa carta. É como assim a carta de um pai para um filho mesmo, né? Falando, olha, as últimas instruções, né? Tipo assim. E aí eu li esse texto aqui a partir do versículo 8 até o 12, que diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E eu li esse texto, e a primeira coisa que eu percebi foi assim, que eu podia me identificar com Paulo, né? Nós dois estávamos num momento de profunda tristeza. Ele, quando escreveu, por saber que estava próximo à sua morte, eu, porque tinha perdido meu marido, e aí ele faz duas declarações aqui que me chamaram muita atenção. No versículo 10, no finalzinho, e daí entra no 11, ele fala, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. O que Paulo está declarando aqui é que ele sabia exatamente qual era o chamado dele. Ele sabia exatamente para o que Deus o chamou, que foi para ser pregador, apóstolo e mestre. Então ele tinha profunda convicção, total convicção de qual era o propósito de Deus para a vida dele. E depois lá na frente ele diz no versículo 12, né, que ele não me envergonho de sofrer essas coisas, porque sei em quem tenho crido. Ou seja, Paulo conhecia o Deus a quem ele servia. E aí eu li esse texto e essas duas coisas me chamaram a atenção e aí Deus me perguntou, você tem convicção dessas duas coisas? De qual é o teu chamado e de que você realmente me conhece? E aí eu fiz uma análise profunda assim da minha vida e eu comecei a meditar e rever assim tudo que eu podia alistar, se é que é possível, né, do que eu conheço de Deus. E aí eu fui fazendo uma lista assim na minha cabeça, né, foi passando como num filme, assim, várias situações pelas quais nós passamos, em que eu pude ver que Deus era bom, que Deus era fiel, que Deus era o meu sustentador, que Deus era soberano acima de qualquer circunstância, situações de perigo que nós passamos e que Deus tinha nos dado uma palavra que ia nos guardar e Ele nos guardou. Então, ver a fidelidade de Deus.
E essas coisas que eu fui vendo assim, que eu já experimentei do caráter de Deus, foram me dando uma segurança tão grande, que aí eu pensei e falei assim, então eu posso passar por isso. Deus é fiel. O Deus que eu conheço não vai me deixar morrer de dor. O Deus que eu conheço vai me cuidar, vai me sustentar. O Deus que eu conheço não vai me abandonar nesse momento. O Deus que eu conheço é soberano e tinha tudo sob controle. Então, se o Marcos morreu, é porque essa era a vontade de Deus. Que eu não entendo, mas que eu acredito que é a melhor coisa. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E o que eu conhecia de Deus me garantia que isso também era verdade naquela situação. E aí eu respondi para Deus, falei, Deus, o que eu conheço do Senhor é suficiente para eu saber que eu vou passar por essa dor e vou sobreviver lá no final. E aí Deus me perguntou, e o teu chamado? Você sabe qual é o teu chamado? Ou o teu chamado era andar onde o Marcos andava e agora ele morreu e você ficou sem chamado? E aí eu voltei o filme de novo, né? E lembrei de quando Deus me chamou para a África. Eu era solteira. Eu tinha acabado de chegar na Jocum, lá em Florianópolis. Alguns de vocês nem tinham nascido, foi em 87. Fui fazer minha ETED e logo que acabei a ETED eu entendi que Deus estava me chamando para a África. Não era assim especificamente Angola, mas era na África, um povo muito pobre e com guerra. Então, claro que na África tem mais alguns países assim nessa situação. E falava português. Só sobrou Angola, porque Moçambique já tinha acabado a guerra. Então, assim, eu voltei esse filme também e eu pude ver que eu ainda tinha um chamado, sim. E que se eu não morri junto com o Marcos, é porque o meu chamado ainda não tinha acabado. Naquela nação especificamente. Eu deveria ter ido com ele naquela viagem. Estava tudo planejado para eu ir junto. 4 dias antes da viagem, Deus falou comigo que era para eu ficar em casa. E me deu um monte de razões para eu ficar. Porque eu queria muito ir. Deus me falou, mas eu preciso que você fique para fazer isso, 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 isso. E eu renunciei e falei, tá bom, Deus. E depois eu entendi por que Deus não quis que eu fosse. Porque eu não ia morrer, assim penso eu, né? Mas eu ia, acredito, ter sofrido ainda mais por ter presenciado todo o acidente, a forma como foi, que foi bem trágica mesmo. Então Deus me poupou daquela dor adicional, né? Então eu pude compreender que eu ainda sabia qual era o meu chamado. E nesse caso, especificamente, o meu chamado para Angola, né? E aí aquilo me trouxe uma alegria tão grande. Não tirou a minha dor, a dor da saudade, né? É diferente. Eu não sabia que a gente consegue ter dor e ter alegria ao mesmo tempo. Fui aprendendo ali, né? A dor da saudade, a dor da perda, né? Tudo aquilo ainda permanecia muito forte. Mas, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande por saber que eu não tinha perdido o rumo da minha vida. O Deus no qual eu cria antes do Marcos morrer ainda era o mesmo. E o chamado que ele tinha me dado antes do Marcos morrer ainda era o mesmo. Então o rumo da minha vida continuava o mesmo. Isso me trouxe muita segurança. Muita segurança. E eu acredito que essa verdade vale para mim e vale para você. Porque eu não desejo que você passe por uma situação como a que eu passei. Mas todos nós, um dia, vamos passar por situações de sofrimento. Seja porque morre alguém querido, uma doença inesperada na família, uma situação financeira difícil, problemas de relacionamento, rejeições que a gente sofre. Tanta coisa. Esse mundo é cheio de problema mesmo. Enquanto nós não morrermos,
Nós vamos viver no meio desses problemas, não tem como fugir. Não dá para fazer igual os monges fazem, né? Que vai para um mosteiro e fica lá alheio a tudo, como se isso resolvesse, né? Não, os problemas estão aí. E eu acredito que na hora da luta, na hora da dificuldade, essas duas coisas vão fazer a diferença. A convicção sobre essas duas coisas vai fazer absoluta diferença, como fez para mim. Porque se nós não conhecemos o caráter de Deus, aí nós vamos pensar um monte de coisa errada a respeito dele, né? Do tipo assim, Deus, onde o Senhor estava quando o Marcos morreu? Por que que o Senhor não, por que que os outros 3 sobreviveram, o Senhor cuidou dos 3 e não cuidou dele? Por que que o Senhor deixou isso acontecer comigo aqui na África? Agora fico eu sozinha aqui sem ninguém. Que Deus é esse? Que injustiça. Tudo que eu já fiz pelo Senhor, larguei a minha família, agora o Senhor me larga aqui. Né? Tanta coisa que vem na nossa cabeça. Mas se nós conhecemos o caráter de Deus, elas não vão fazer sentido para nós. Não vão fazer sentido para nós. Então, eu gostaria de encorajar, né, a todos nós a analisar as nossas vidas e ver se nós temos resposta para essas duas perguntas. Se você conhece o Deus no qual você diz que crê, e se você sabe qual é o propósito de Deus, desse Deus para a sua vida. E se você sabe, então você tem estado nesse lugar onde Ele te quer, fazendo o que Ele quer, realizando o que Ele quer, da forma como Ele quer. Porque eu acredito que todos nós temos um chamado específico, um propósito específico de Deus. Lá no livro no Evangelho de João, e nós exploramos bastante esse texto, né? No capítulo 15, quando ele fala sobre a videira, e aí ele fala que aquele que permanece na videira, que permanece em Jesus, vai produzir muitos frutos. E aí, um dia eu estava lendo, continuando o texto aqui, lá no versículo 16, ele explica que tipo de fruto são esses que nós devemos produzir. E aí, então, ele fala, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, o tipo de fruto que Deus espera que a gente produza é fruto que permanece, que permanece para sempre. E o que é que vai permanecer para sempre? Qual é a única coisa que vai permanecer para sempre? Se tem alguma coisa que nós podemos deixar nesse mundo que vai permanecer para sempre, o que é? A salvação de pessoas. Tem mais nada que nós possamos fazer nesse mundo que vai permanecer para sempre. Todo o restante vai ficar aqui. Mas se o nosso trabalho é em função de fazer com que pessoas conheçam a Jesus, sejam salvas, né, e continuem no caminho da salvação, então nós estamos produzindo o tipo de fruto que Jesus espera de nós. Então, eu acredito que o nosso chamado, que o propósito específico de Deus para você e para mim, tem que ter a ver com esse fruto que permanece. Vocês concordam comigo? Porque se o que eu faço não tem a ver com um fruto que permanece, então é um fruto que vai ficar, né? Estão me ouvindo ainda, né? Não tem problema. Então isso fica a pergunta também para nós, né? Alô? Tá indo aqui. Então permanece a pergunta, né? O que nós temos feito com a nossa vida? Onde nós temos investido o nosso esforço, a nossa energia, a nossa inteligência, os nossos recursos, os nossos dons, a nossa força de jovens, né? Eu faço parte de uma missão que me fala que eu sou jovem. Jovens com uma missão. Então, enquanto eu estiver nela, eu vou ser jovem.
essa força, né, que os jovens têm, energia, vigor, que um dia vai começar a diminuir. Onde vocês têm investido essa força, esse vigor? Em alguma coisa que vale a pena realmente? Que vai produzir frutos para a eternidade? Ou é em coisas simplesmente passageiras? Eu estava observando no texto ali de Timóteo, né, de 2 Timóteo, Paulo se refere a Timóteo de algumas formas diferenciadas. Vou só citar aqui para a gente, lá no capítulo 2, versículo 3, ele continua ensinando e ele fala, ele compara a um soldado. No versículo 5, ele compara a um atleta. No versículo 6, a um lavrador. No 15, a um obreiro. E no 24, a um servo. E eu fiquei pensando assim, nossa, todas essas funções aqui, elas nos remetem à ação, né? Trabalho. Lavrador, atleta, soldado, obreiro, servo, todas essas funções, pessoas que são assim chamadas por suas funções, exercem alguma coisa, fazem alguma coisa. Né? Então eu acredito, e a gente comentou muito sobre isso lá com as mulheres, nosso tema era ser o bom perfume de Cristo, né? Que ser o perfume é muito mais do que ser o crente bonzinho que não dá trabalho para o pastor. Né? Mas é produzir coisas com Deus. Escrever a história da humanidade junto com Deus. Deixar que Deus realize os sonhos que Ele tem para esse mundo através da nossa vida. Isso vai exigir trabalho. Vai exigir renúncia. Vai exigir sair da nossa zona de conforto, onde tudo está sob controle, né? Sob o nosso controle. E pisar ali para fora dessa zona de conforto e se arriscar, se expor, renunciar talvez a descanso, a conforto, a prazeres do mundo, para deixar que Deus realize os sonhos dele através de nós. Esse é o desafio para nós, esse é o chamado que Deus tem para nós. E eu quero que isso sempre queime no meu coração. Aquela música é muito bonita, né, que o Beto fez. E tem uma hora ali que fala, né, desfruta o que há de melhor em mim, renova a minha paixão, né? E eu sempre oro isso, que Deus renove em mim essa paixão por ver a vontade dele sendo realizada na terra. Mas a nossa oração tem que ser prática. A gente ora e a gente se dispõe a ser resposta da nossa própria oração. Senão não vale. Ah, envia ele, né? Essa não vale. E Paulo fala no finalzinho dessa carta, lá no capítulo 4, versículo 7, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ora, para alguém dizer que completou a carreira é porque ele sabia qual era a carreira que lhe estava proposta. Ninguém vai chegar e dizer, cheguei, se não sabia que era ali que tinha que chegar, né? Qual é a sua carreira? Qual é a minha carreira? Você sabe? No final vai poder dizer, completei a carreira? Ou no final vai chegar e vai dizer, onde que eu cheguei mesmo? Será que era aqui que era para chegar ou será que eu errei o rumo? Ainda há tempo da gente descobrir. Vai ser muito triste, já pensou? Passar a vida toda pensando que você está fazendo o que é certo e chegar lá no final e sofrer uma decepção e Deus te dizer, não era bem isso que eu esperava fazer com você. Eu tinha um monte de coisas que eu queria realizar através da sua vida, mas não deu. Imagina a tristeza no nosso coração e no coração de Deus. Mas ainda está em tempo de nós descobrirmos qual é a carreira que nos está proposta. Para que no final a gente possa dizer, completei a carreira. Cheguei onde eu tinha que chegar. E quando eu falo de chamado, às vezes as pessoas pensam assim, que eu estou falando de largar tudo e ir lá para Angola, né? Se for, vai mesmo. Mas não é para todos, né? O chamado transcultural, como os missiólogos chamam,
denominam, não é para todo mundo mesmo. Imagina se todo mundo vai, quem que vai ficar aqui, né? Então Deus tem algo específico para cada um de nós. Não pensa que é só missões, atravessar o oceano e ir lá. Não, eu fiz uma listinha aqui de coisas que vieram à minha mente. Eu tenho um amigo que fez educação física comigo, Larry. Ele é o pastor da minha igreja hoje. Mas ele continua exercendo a função, né, na área desportiva. Ele é técnico de futebol, técnico de basquete feminino, meninas, adolescentes. E ele usa isso como um chamado. Ele evangeliza aquelas meninas, aqueles meninos do futebol, eles se convertem, ele visita as famílias dessas crianças, os pais se convertem, outros não, né? Outros até tiram os filhos do treinamento, porque com esse professor crente aí, você vai acabar se convertendo. Mas é um ministério para ele. É aqui, lá em Curitiba, como professor de educação física. Tem o Arles, que é o meu pai na fé, foi na faculdade que ele me alcançou. Deus falou com ele no 2º ano de faculdade, falou, você vai ser missionário. Ele falou, eba, igual criança, né? Que ele tinha um sonho de ser missionário, daí ele já ficou imaginando, vou lá, não sei, para a China ou para a África. E aí Deus falou, não, é menos. Aí ele, então tá bom, lá no Amazonas, né? No meio dos índios, e Deus falou, menos. Aí eles que já começou a ficar com medo, porque missionário na cabeça dele era alguma coisa assim, bem transcultural, né? E Deus falou com ele, é aqui em Curitiba. Aí ele falou, como assim? Pensou, talvez é lá na favela, né? Do Capanema, não sei. E aí Deus falou, não, é lá na faculdade, lá onde você estuda. Aí ele falou que resistiu, falou, não, Deus, lá com meus amigos... que eles vão dizer de mim, né? Eu não vou ter coragem e tal. Resistiu. E Deus falou, eu te quero como um missionário lá na Universidade Federal, no Departamento de Educação Física, na tua turma. E depois de muito ele resistir, ele aceitou o chamado, né? Foi lá na frente um dia, corajoso, na frente da turma, falou, olha aqui, ó, para quem não sabia, eu sou crente. Aí já foi aquela vaia, né? Todo mundo jogou caneta, não sei o quê, e tal. E ele falou, ó, e quem quiser, a partir de hoje, lá na sala tal, no horário tal, eu vou estar lá com a Bíblia, você vem lá, nós vamos ler a Bíblia juntos e tal. Todo mundo, né, aquela vaia e tal. Eu mesmo não fui. Alguns começaram a ir assim de pena dele, né? A primeira vez que eu fui foi de pena também, porque eu olhei lá, estava só ele lá sozinho. Falei, ai, coitado do Arles, vou lá, né? Mas cada vez que eu ia era né, lia a Bíblia e aquilo me confrontava, eu fugia, não ia mais, né? Mas enfim, resultado foram 16 ou 17 pessoas que se converteram com ele ali na turma. Eu, o Marcos, o Larry, que hoje é meu pastor, o Norton, que hoje é um dos líderes da nossa igreja também, a Silvana, que hoje é missionária, acho que ela está... Eu não lembro em que estado, aqui no Brasil mesmo. Emanuel, que hoje é missionário na França, ainda com esporte, ele é técnico de voleibol lá na França, mas tem isso como um ministério, é missionário mesmo. Um monte de gente converteu, por causa da obediência dele de ser um missionário dentro da faculdade. Eu tenho uma amiga que é jornalista, e ela tem isso como um ministério. Ela escreve a verdade, ela não se submete ao esquema, muitas vezes, dos meios de comunicação, de ficar escrevendo um monte de mentira, um monte de calúnia. Não, ela fala a verdade através do trabalho dela e promove justiça através do trabalho dela. Isso é missões. Isso é um chamado de Deus. Eu tenho um amigo que é médico, o Dr. Césio, pai de um missionário da Jocum. Se aposentou e largou tudo, foi lá para o Amazonas, está lá em Porto Velho, e trabalha lá como médico, atendendo ribeirinhos, dando treinamento para agentes de saúde no Amazonas. É missionário. Não sei quantos de vocês ouviram falar do filho do Loren Cunningham, o David Cunningham. Ele é um cineasta, ele trabalha em Hollywood. Alguém já ouviu falar de um missionário cineasta em Hollywood? Talvez ele seja o primeiro. Mas ele tem isso como um chamado. E ele tem estado ali testemunhando de Jesus, que eu já ouvi o Loren contando de conversões tremendas lá naquele meio tão difícil.
Então você não precisa ser um missionário meio malucão igual eu, assim. Você precisa obedecer o chamado de Deus para a sua vida. Então, se é para largar tudo e ir para a África, amém, vai. Mas talvez é onde você está. Talvez é um pouquinho mais longe do que aqui, mas não tão longe, não sei. Mas você tem que saber, você tem que descobrir. Senão essa vida vai passar e você vai chegar no final e não vai saber se cumpriu a sua carreira. E eu não acredito que essa é a vontade de Deus para nós. Então, essas duas verdades não só vão nos sustentar nos momentos de dor, de tristeza, de tragédia, mas elas vão dar rumo à nossa vida, né? A convicção de conhecermos a Deus e a convicção sobre o nosso chamado. Então eu quero encorajar vocês a perseguir essas duas verdades na sua vida, como eu tenho feito, né? Nunca achar que essas coisas são pequenas, né? Não, elas são fundamentais. Nós precisamos conhecer o Deus ao qual dizemos que servimos. E nós precisamos saber qual é o propósito dele específico para a nossa vida. Então eu gostaria de orar ainda. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é toda maravilhosa para nós, Senhor. Cada pedacinho dela, Jesus. E quanto mais nós estudamos essa palavra e meditamos nela, mais nós aprendemos do teu caráter, Senhor, da tua pessoa. E nós queremos te conhecer ainda cada vez mais, Senhor. Para que em qualquer momento de dúvida, de dor, o fato de conhecermos o Senhor vai nos manter de pé. E nós também queremos conhecer qual é o chamado do Senhor para nós, Deus, para cada um de nós. Para que nós possamos viver de acordo com esse chamado, Senhor. E fazer com isso a tua vontade e alegrar o teu coração através da nossa obediência, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina essas coisas e o Senhor nos capacita a vivê-las, Deus. Muito obrigado mesmo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dá tempo de passar o vídeo ainda? São 6 minutos. Então não vão embora ainda, tá? Tem um videozinho de 6 minutos que eu gostaria que vocês vissem, que é sobre o nosso projeto para Angola, mas é uma nova fase, né? A guerra acabou, graças a Deus, acabou em 2002. O país está se refazendo, há muito desenvolvimento, muita coisa acontecendo, e nós queremos levar um projeto agora um pouquinho diferente para Angola. E é o que eu vou apresentar nesse vídeo, então, para vocês. Então esse é o nosso projeto Pro Angola. Mais 2 minutinhos e eu concluo daí a explicação do projeto, para que também vocês saibam de que forma vocês podem se envolver com a gente, né? O pastor ali, eles me deram essa liberdade de compartilhar. Então, só quero explicar quem são as pessoas que nós queremos alcançar através desse projeto, tá? Pode colocar o próximo para mim. O nosso alvo são as famílias que durante os mais de 30 anos de guerra foram obrigadas a viver na condição de refugiados, tendo que abandonar suas terras de origem. Essas famílias se transformaram numa multidão de órfãos, viúvas e mutilados, e eles são cerca de 30% da população angolana. Então, em Angola é assim um contraste muito grande. Quem é rico é muito rico e quem é pobre é miserável. E esses 30% da população são muito pobres. São os descendentes daqueles que foram os refugiados durante os anos de guerra, tá? E o que nós vamos fazer? Com base nos princípios do Reino de Deus e através de diferentes projetos, nós queremos proporcionar a essas famílias a oportunidade de desfrutarem de uma vida abundante em todos os seus aspectos, espiritual, social, físico e intelectual. Como? Então nós queremos trabalhar de 3 formas. Módulos de cursos de capacitação profissional com duração de 3 a 4 semanas. Por que tão curtinhos? Para que você possa ir doar suas férias lá em Angola, tá? Então, seja qual for a área em que você atua, computação, inglês, administração empresarial, financeira, educação infantil, saúde, cabeleireiro, artes, mecânica, esportes,
Fala aí, massagista, costureiras, né? Deixa eu tentar lembrar aqui. Qualquer coisa que você queira ensinar em Angola será bem-vindo, tá? E nós, como Jocum em Angola, nós somos uma ONG e somos uma organização religiosa reconhecida pelo governo e podemos emitir diploma. Então, através desses cursos, a pessoa vai ter um diploma que vai capacitá-la para o mercado de trabalho. Tá? Então, se você disser assim, Márcia, o ano que vem, no mês de maio, eu vou lá e eu vou dar um curso de cabeleireira, não sei, ou de administração, tá? Você vai chegar lá e vai encontrar a turma te esperando, sentadinha, bonitinha, com o materialzinho que você já passou para nós por e-mail, e você dá a sua aula, tá? Se o curso for só de uma semana, você pode dar 3 cursos de uma vez, então, em 3 semanas, né? Ou pode dar 2 e no restante do tempo conhecer o trabalho, viajar com a gente. Então, o que você quiser ensinar será bem-vindo, nós vamos te receber e esses cursos vão funcionar só através do voluntariado de pessoas aqui do Brasil, tá? Uma outra forma de se envolver, outra coisa que nós queremos fazer é a viabilização ou iniciativa e ampliação de pequenos negócios através de microempréstimos. Isso nós estamos trabalhando ainda com a ONG da nossa igreja para ver como que vai funcionar. E módulos de cursos sobre cosmovisão bíblica, que são os cursos bíblicos que a Jocum tem, especialmente os cursos de estudos bíblicos, né? Que ensinam sobre os valores fundamentais mesmo, princípios para vida e caráter cristão que nós queremos estar ensinando nas igrejas e tudo mais. Então, o que nós... Pode mudar. Precisamos para que tudo isso aconteça. Como eu falo no vídeo, né, foi falado, pessoas e recursos. Na verdade, se resume a essas duas coisas. Se não tiver pessoas e tiver muito dinheiro, não acontece. Se tiver um monte de gente, mas não tiver dinheiro, também não acontece, né? Então, essas são as duas coisas que precisamos. Que tipo de recursos nós precisamos? Nós precisávamos de um projetor que já ganhamos, de um laptop que já ganhamos, de computadores para os laboratórios de informática, nós já ganhamos. Vê como Deus é bom, né? Material didático, material de saúde, estamos preparando. Nós precisamos de um carro, que sem carro lá em Angola a gente não se movimenta, não tem transporte público e talvez esse seja o nosso maior desafio financeiro. E também precisamos, me deram a liberdade de compartilhar, esses são os nossos desafios para chegar lá em Angola, tá? As 2 passagens, os 2 vistos, os 2 seguros de saúde que são obrigatórios para a gente agora na Jocum, o nosso sustento mensal, que ainda nos falta 30% do valor necessário, e a reforma da nossa casa em Angola. Então, esses são os desafios que nós temos carregado na questão financeira. E nós também precisamos de pessoas, né? E as pessoas que precisamos são aquelas que estão dispostas a ir para Angola por curto prazo, como eu já falei, de 3 a 4 semanas. Número 2, as pessoas que queiram ir para longo prazo, ficar lá por 1 ano ou mais, se juntar a nós, trabalhar lá mesmo, no campo, ou então ficar na retaguarda, comprometidos em nos apoiar de tantas formas, né? Não só enviando sustento, como intercedendo por nós, quem sabe fazendo alguma coisa na área de comunicação e divulgação. Esses dias eu fui falar numa faculdade lá em Curitiba e o rapaz falou que quer fazer um site para nós, que nós ainda não temos. Então, tudo isso é retaguarda, é apoio, né? Qualquer coisa que você acha que pode nos abençoar o projeto vai ser muito bem-vindo, ok? Então, fica a pergunta, meio atrevida, né? A pergunta não é você quer se envolver, mas como você irá se envolver? Quero deixar esse desafio para vocês, tá? Como você irá se envolver nesse projeto que nós acreditamos que é um sonho de Deus para aquela nação, do qual nós temos o privilégio de poder participar. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Desculpa passar do horário.